Fala, meus queridinhos e minhas queridinhas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biolodúvidas. Eu sou o Patrick Gomes e hoje a gente vai conversar um pouco acerca da anatomia e histologia do coração. Tô seguindo aí uma vibe de vários vídeos para ensino superior e se você caiu aqui, velho, é porque tu tá com dúvidas neste assunto. E geralmente você, quando vem aqui na internet, é porque você está com dificuldade de entender ou você não entendeu a aula que o seu professor lecionou na universidade. E o foco desse vídeo aqui, galera, é justamente esclarecer principais dúvidas. Jamais uma aula de 20 minutos vai te trazer todo e qualquer tipo de informação que você literalmente quer saber. Então, para considerar, já vai deixando aí o teu like, que teu like é fundamental para o canal continuar crescendo. Vou falar aqui hoje especificamente de coração, com algumas pautas que eu considero importantes para você resolver alguma pergunta aí das provas que você vai fazer na universidade. Lembrando também que se você está no ensino médio e quer se aprofundar no assunto, também vem comigo depois da vinheta. Como você pode perceber, essa tabela aí é uma tabela padrão que envolve as características musculares, né? Existem alguns tipos de músculo e esses tipos de músculos são bem conhecidos. Tem o tecido muscular liso e tem os tecidos musculares que são estriados. Tem o estriado esquelético e tem o estriado cardíaco. Eu quero focar aqui, antes de falar acerca do coração, literalmente nas características do tecido muscular estriado cardíaco, que tem basicamente o seu formato celular. São células são células que são ramificadas e tem estrutura filamentar. Outra coisa interessante é o tamanho, que varia de 15 a 10 milímetros. Outro dado importante é que existem estrias, no caso são células mononucleadas, só existe um núcleo, existe também discos intercalares, e aí, principalmente, essa é uma informação bem básica, que a contração ela é rápida e involuntária, e o formato, a estrutura, basicamente, do coração que envolve a musculatura é o miocárdio. Essa tabelazinha aqui, eu não vou falar aqui dos outros tecidos, mas ela é ideal também para você de repente aí pausar o vídeo e notar essa tabela. Essa tabela aí quebra o galho de muita gente. Beleza? Então o ideal é você ter em mente essa tabelazinha aí para você poder aí acabar acertando perguntas que envolvem esse tipo de assunto quando você vai fazer uma prova na universidade. Então tá aí o nosso famosíssimo coração, que é uma bomba, né? Coração santo, tu reinarás. E tá aqui o coraçãozão do tamanho do punho, que fica localizado no mediastino, que é essa região aqui média, apontado um pouco para o lado esquerdo. Ele fica, pessoal, colado. Você quando anda, você está correndo, o coração não fica... O coração fica paradinho lá no cantinho dele. Isso porque ele está literalmente preso às cavidades entre os pulmões e também coladozinho lá com o seu diafragma. E o seu coração, literalmente, tem uma função bem básica, que é a função de bombear o sangue. É impossível você entender a função do coração se você não sabe o que é o sangue. Sangue, tecido também conjuntivo, tecido hematopoético, que transporta aí nutrientes, oxigênio. Aqui no canal tem uma aula sobre tecido hematopoético, que também, pessoal, serve para você poder também entender o que é que passa por dentro do coração e dos vasos sanguíneos. E o coração, na condição de ser uma bomba, ele bombeia o sangue. Agora, detalhe importantíssimo. Patrick, todos os animais do reino animal possuem coração? É claro que não. Então, quando a gente vai estudar muitas vezes sistema cardiovascular, a gente não associa que nós somos animais. E pelo fato de sermos animais, nós estamos dentro de uma classificação. Somos animais cordados, mamíferos, e por essa razão somos animais que temos circulação dupla, porque o sangue passa 2 vezes pelo coração.
uma circulação completa, porque o sangue venoso, que é um sangue pobre em oxigênio, e o sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio, eles não se misturam, por essa razão eu chamo de circulação completa. E também, uma característica também marcante é que o sistema circulatório humano ele é fechado. Então anota aí, a nossa circulação é dupla, completa, fechada. Patrick, nos outros organismos não é assim não? Não, tem organismos que a circulação ela é aberta, ela não é fechada, porque não tem vasos sanguíneos. Então pode parecer uma coisa bem óbvia, mas essa característica dupla, completa e fechada é uma característica de animais cordados. As aves também são dessa forma. E o nosso coração é essa bomba maravilhosa aí que você está vendo, que tem buracos ao qual, vou chamar de buraco mesmo, ao qual o sangue ele entra por dentro dela e buracos pelo qual o sangue sai de dentro dela. Vaso que está entrando dentro do coração, eu chamo de veia. Vaso que sai para fora do coração, eu chamo de artéria. Uau! Essa informação aqui já explodiu a cabeça de um monte de gente. Sim, e o sangue ele desemboca no coração, do coração o sangue ele vai para o pulmão, no pulmão ele passa por um processo de recebimento de oxigênio, que eu chamo isso de hematose, o sangue retorna para o coração e do coração o sangue vai para ser distribuído para fora do corpo. O que para fora do corpo, né? Para fora do coração. Então, nota aí, vou repetir, nossa circulação ela é dupla, completa e fechada. E você vê aqui algumas estruturas bem interessantes. Antes de tudo, você vê, deixa eu colocar aqui o ponteiro, aqui. Você vê aqui essa camada aqui, você vê que o coração ele é um órgão maravilhoso, né? Basicamente eu considero que o coração ele é um vaso sanguíneo dilatado. Literalmente é isso, o coração é um vaso sanguíneo dilatado. E você vê aqui estruturas externas, você vê as veias pulmonares, você vê aqui a artéria aorta, né, que é a que sai para poder participar da grande circulação. Você vê aqui o ápice do coração, que fica localizado, como eu falei anteriormente, para o lado esquerdo aqui. Você vê o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, e você vê também, você não está vendo aqui, mas tem os átrios, né? O átrio direito e o átrio esquerdo, que também recebem outras nomenclaturas dependendo do livro que você esteja estudando. Então a função do coração ela é bombear o sangue. Quando alguém, por exemplo, tem algum problema no coração, consequentemente vai ter algum problema na circulação, uma vez que o nosso coração, que é uma musculatura formada por tecido muscular estriado, ele é um bicho muito massa. Cara, na moral, como a aula, o foco não é explicar contração muscular, vai estar passando aqui um card onde eu gravei uma aula para vocês explicando como acontece a contração muscular e que é formidável. Nessa aula aqui eu não vou focar em contração, senão tu vai ficar doido. Vou falar só da anatomia, né, da estrutura do coração para você poder conhecê-la. E a contração muscular é algo fabuloso. A contração muscular que acontece no tecido esquelético, muscular esquelético, ela é literalmente comandada pelo sistema nervoso. Já o nosso coração, ele tem uma característica bem interessante, bem intrínseca a ele. Tanto ele é comandado pelo sistema nervoso, como ele é comandado por ele mesmo. Existem células especializadas que executam esse potencial de ação, fazendo com que o coração se contraia sozinho. Uau, uau, é muito massa isso. Então o coração, graças a essas células que eu vou estar colocando daqui a pouco o nome delas, o coração tem a capacidade de se contrair sozinho, justamente porque essas células especializadas geram um potencial de ação. Uou! Se você também parar para analisar, o coração vai passar por dentro dele o sangue, e eu faço aqui uma ressalva de vasos sanguíneos. Essa imagem aqui é fabulosa. Essa imagem aqui eu tirei desse site aí, sistema do corpo humano.blogspot.com, e é uma imagem que compila, bem bacana mesmo, os tipos de vasos sanguíneos. A aula não é sobre vasos sanguíneos, mas os vasos sanguíneos vão entrar dentro do coração. Então eu tenho a veia, eu tenho a vênula, eu tenho os capilares, que são vasos bem mais finos, capilar significa cabelo, onde acontece por difusão a entrada e a saída de nutrientes e gases. Aí eu tenho as arteríolas, as artérias e a aorta. Essa imagem aí ela é bem interessante e o fluxo sanguíneo, que justamente é o transporte de sangue, vai estar passando por dentro delas. Patrick, tem condição do sangue ser extravasado, de repente sair do vaso sanguíneo? Tem. Aí você já vai falar do sistema linfático, que justamente vai tratar desse
extravasamento. Mas é interessante que você saiba que o coração, ele literalmente é uma ramificação aí desses vasos. Isso aqui você não vê em nenhum livro não, viu? Sou eu que tô tendo a propriedade de falar que eu aprendi dessa forma e nunca esqueci. Então, tá aqui o nosso famosíssimo coração. Que imagem belíssima, que imagem belíssima. E aqui você vê que o coração ele é dividido. Ele é dividido justamente para impossibilitar que o sangue venoso se misture com o sangue arterial. Então, do lado direito, literalmente, passa o sangue venoso, do lado esquerdo, literalmente, passa o sangue arterial. Tire da sua cabeça essa falácia de dizer que sangue venoso corre pelas veias e o sangue arterial corre pelas artérias. Não é assim que funciona, não é essa a lógica, beleza? A lógica de sangue venoso e sangue arterial é com relação à disponibilidade de gases. No sangue venoso você vai encontrar uma concentração elevada de gás carbônico e pouca concentração de oxigênio. No sangue arterial você vê o oposto, você vê muito oxigênio e pouco gás carbônico. E o coração ele vai ser o responsável, justamente como eu falei agora há pouco, por bombear o sangue e levar para o pulmão. E para poder isso acontecer, tem que ter contrações musculares que acontecem dentro dessa estrutura. E para impossibilitar que o sangue se misture, tem cavidades. Eu tenho aqui o átrio direito, ou também chamado de aurícula direita. Eu tenho aqui septo, um septo que separa o coração em duas partes. Eu tenho aqui válvulas ou válvulas que são importantes para que o sangue não sofra nenhum tipo de refluxo, ou seja, que ele retorne, ele tem um sentido unidirecional. E essas válvulas são fundamentais para que quando aconteça o processo de sístole e diástole, o coração, o fluxo sanguíneo acabe sempre sendo no mesmo sentido. Tum-dum, tum-dum. Ó, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. E o sangue, ele justamente vai passar do átrio direito para o ventrículo direito. Do ventrículo direito vai desembocar na artéria pulmonar, pulmão, volta para o coração pela veia pulmonar, desembocando no átrio esquerdo, do átrio esquerdo passa por outra válvula, dessa outra válvula passa, percorre por essa outra válvula, entrando no ventrículo esquerdo e daí saindo pela artéria aorta. Então, essas cavidades, pessoal, elas são fundamentais para que não ocorra a mistura de sangue, principalmente, e as válvulas são importantíssimas para que não aconteça o refluxo, o sangue retorne no sentido contrário. Essas válvulas são bem interessantes e, como eu falei agora há pouco, o coração ele tem um sistema intrínseco elétrico que faz com que potenciais de ação que aconteçam dentro dele faz com que o coração tenha a capacidade de se contrair sem haver a participação do sistema nervoso. Legal isso, né, cara? Olha... Ai, quando eu vejo ela, meu coração bate forte. Então, literalmente, o coração ele possui essa característica. Pode parecer bem simples, mas é bem simples mesmo. 2 átrios e 2 ventrículos. Lembrando que essa nomenclatura ela pode mudar de autor para autor e é muito provável que vão comentar aqui embaixo dizendo que não utiliza mais a expressão átrio. Mas, literalmente, aí está o nosso coração bonitão e maravilhoso numa imagem real. E o coração está localizado, como eu disse também, sem mostrar a representação, está colado literalmente nessa cavidade aqui, protegido aqui pelo externo. Os ossos também da costela protegem o coração e o coração ele fica deitadinho no seu diafragma, ó que beleza! E fica também tendo contato com o pulmão direito e com o pulmão esquerdo. E fica aqui, ó, bem bonitinho. Tá vendo aqui nessa imagem? Essa imagem aqui tá linda, velho. Essa imagem aqui tá linda, 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 linda. E olha só aqui, ó, o externo protege bem o coração. E por falar em externo, o meu externo é muito duro. Tenta pegar aí no teu externo. Tenta pegar. Para aí a minha aula e tenta pegar no teu externo. Ó, 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 ó. Ê, papai! Bicho, o meu externo é extremamente duro. E detalhe, meu coraçãozinho é pequeno, também não é do tamanho da minha cabeça, não. Meu coraçãozinho é do tamanho do meu punho e fica aqui, ó, tum-dum, 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 tum-dum. Então, ele fica localizado dentro dessa cavidade torácica e vai ter a função de bombear o sangue para levar o sangue para o pulmão e depois levar o sangue para fora do coração para poder ser distribuído para seu corpo.
Patrick, essa aula está sendo tão fácil de aprender? É porque é fácil, é você quem complica. Beleza? E tá aí o nosso coração maravilhoso. Eu havia colocado aquelas imagens, a imagem real, e aqui está uma imagem representativa das quantidades de estruturas que tem em nosso coração. Vamos namorar um pouco aqui com essa imagem, vamos ter paciência, vamos respirar, vamos curtir o vídeo caso você não tenha curtido, e vamos aqui namorar um pouco com essa imagem. O que falta muitas vezes é namorar um pouco com essa imagem. Como aqui é uma aula para estudantes que precisam de ajuda, vou passar para vocês uma tarefinha de casa. Tentem desenhar o coração. Quando eu estava na graduação, eu desenhei o coração com cores, com setas, e jamais eu esqueci tudo que tem dentro dele. Então o foco, galera, não é você decorar a coisa, é você aprender. Então, quando você desenha o coração, nossa, você concretiza todo o aspecto anatômico que ele possui. Então aqui eu tenho o átrio direito, que é essa primeira cavidade, ao qual o sangue venoso passa por dentro dela. Eu tenho a válvula atrioventricular, que vai impedir o refluxo sanguíneo. Eu tenho aqui a corda cardíaca, que são estruturas que são muito importantes para o processo de contração. Essa parte aqui inteira é o ventrículo direito. E o sangue, quando ele sai para fora do coração, ele vai para o pulmão, pelo menos a nível de ventrículo direito. Quando sai do coração, sai por uma artéria. Então ele vai do coração para o pulmão por meio de uma artéria pulmonar, diga-se de passagem, carregando sangue venoso. No coração, sofre o processo no pulmão, ou melhor, sofre o processo de hematose e retorna para o coração, desembocando no átrio esquerdo, que está aqui, ó, o átrio esquerdozinho, bonitinho, aparentemente menor do que o átrio direito, mas aqui está. E aqui eu tenho outra válvula atrioventricular. Agora, o interessante é que essa válvula aqui tem basicamente, três estruturas, que eu chamo de tricúspide, e a válvula do átrio esquerdo, eu também chamo de bicúspide, essa válvula atrioventricular. Eu também tenho aqui esse septozinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que também é importante, porque ele leva o sangue para o pulmão, passando aqui por essa válvula seminular. Então perceba que o coraçãozinho é todo fechadinho. O sangue não vai literalmente passar de forma corrente pelo coração, não. Ele também estanca para poder sofrer a contração. Da contração ele vai para outra cavidade, outra contração acontece, ele sobe, depois ele retorna, outra contração, então tudo aqui funciona à base de contrações. Eu tenho aqui o septo, que olha só que maravilhoso, toda essa parte aqui meia, esse amarelo aqui um pouco meio escuro, vou chamar isso aqui de cinza, né? Um cinza. Tenho também aqui a artéria pulmonar, que vai levar o sangue para o pulmão. Então aqui eu também tenho a artéria aorta, que é quando o sangue sai do ventrículo esquerdo, passa para dentro dela e vai ser distribuído para o corpo, tanto para as partes inferiores como para as partes superiores. E detalhe também, né? O sangue, ele tanto vem da parte superior, como também vem da parte inferior. Então eu tenho a veia cava inferior e a veia cava superior. Ambas essas veias cavas irão desembocar no átrio direito. E o coração ele vai ser essa estrutura fabulosa, formada aí por essas cavidades. Então, aconselho que você, de repente, que queira memorizar tudo isso, faça um desenho que é muito provável que você jamais vai esquecer. Beleza? Ó, como eu falei agora há pouco, o coração da gente ele também tem aspectos intrínsecos, ou seja, ele tem a capacidade de se contrair por conta própria. Isso acontece porque ocorre processos de polarização e despolarização de membranas involuntariamente e sem participação do sistema nervoso apenas a nível cardíaco. E isso se dá porque existem células especializadas no coração que fazem com que isso aconteça. Quando o professor fala assim para o aluno, potencial de ação, contração muscular, o aluno fica um pouco perdido porque justamente para poder entender exatamente essa informação, é necessário que ele tenha assistido uma aula sobre contração muscular, para entender a participação do cálcio, para entender como acontece também a participação de neurotransmissores
No caso do coração, não vai ter aqui a real participação de neurotransmissores, uma vez que ele vai ter uma atividade elétrica própria. No caso, se eu estivesse falando de tecido muscular estriado esquelético, eu poderia mencionar aqui a acetilcolina, que, nossa, é um neurotransmissor fundamental para que aconteça a contração muscular. Mas, a nível de coração, esse processo de potencial de ação que faz com que o miocárdio, porque o miocárdio é a estrutura responsável pela contração muscular, porque é formada por tecido muscular estriado. Vai ter lá miócitos uninucleares que vão poder fazer esse processo de contração e de relaxamento. Aqui no coração você vai ver alguns nomes que são bem interessantes. Eu tenho o nódo sinoatrial, que literalmente é o que nós chamamos de marca-passo. Vai acontecer aqui a produção de um potencial de ação que faz com que ocorra a contração muscular específica dessa parte aqui superior do coração, fazendo com que o sangue ele tenha esse fluxo sanguíneo saindo do átrio direito, indo para os ventrículos. Só que tem um pequeno detalhe. Para isso não acontecer, para a contração que está acontecendo em cima não aconteça embaixo, existe pontos específicos de potencial de ação. Como, por exemplo, quando acontece o potencial de ação no nódulo sinoatrial, a contração acontece nesse nível aqui. Aqui embaixo não contrai. Isso porque o nódulo atrioventricular, ele bloqueia. Após acontecer essa contração, o nódulo atrioventricular é que vai gerar um potencial de ação para que essa região inferior aqui se contraia. E também não é assim não. O impulso elétrico ele passa por dentro do coração, semelhante a um sistema elétrico mesmo, um monte de fio. Então aqui eu tenho o nódulo sinoatrial, onde as suas ramificações, o seu potencial de ação passa pelo septo. Aqui, a nível de septo, eu vou ter o feixe de His. As ramificações do feixe de His, eu vou chamar ramos do feixe de His, que vão fazer com que ocorra, de fato, toda a contração homogênea na parte inferior do coração. Pegando justamente toda essa parte, inclusive o seu ápicezinho aqui, onde eu tenho as fibras de Purkinje, que faz com que a contração inferior aconteça. Tum-tum, 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 tum-tum. Percebe? Então, esse potencial elétrico e potencial de ação faz com que toda aquela contração muscular, que para quem já assistiu, ocorra, o cálcio entra, vai lá ativar, o impulso elétrico entra. Eu não ia dizer isso, mas literalmente o impulso elétrico entra, ativa lá o retículo sarcoplasmático que libera cálcio, o cálcio vai lá para as miofibrilas. Tudo isso aqui eu já falei na aula quando eu falei de contração muscular. Vai reagir com as proteínas que lá se encontram para poder a quitina e miosina se contrair, uma deslizar sobre a outra, proporcionando o processo de contração muscular. Aonde eu quero chegar com isso daqui, porque justamente o estudante quer saber literalmente a informação de fato. Anote essa sequenciazinha aqui que o professor adora perguntar em prova. Nódulo sinoatrial, nódulo atrioventricular, ramos de His, feixe de His, ramos de His, e fibras de Purkinje, proporcionando a contração do coração. Essa aula aqui é uma aula justamente de esclarecimento. Espero que eu esteja te ajudando. Beleza? Outra coisa importante é que o coração ele é semelhante ao vaso sanguíneo quando você vai falar histologicamente do coração. Se você olhar aqui para os vasos sanguíneos, você vê que tem tecidos, pessoal. Tecido, sim, a veia, ela é um órgão, porque tem vários tecidos envolvidos nessa estrutura. Então aqui eu tenho a túnica íntima, que é a camada mais interna, a túnica média e a túnica mais externa, ou adventícia. Literalmente, o coração ele vai ser formado também por camadas internas, medianas e externas. Como eu falei agora há pouco, o coração parece muito com um vaso sanguíneo dilatado, e é isso mesmo que acontece. Eu não vou falar aqui nada de vaso sanguíneo, nada de diferença de veia e artéria, porque isso daí eu vou falar em outro momento. Mas o coração literalmente vai ter camadas internas, camadas externas, camadas internas, médias e externas, formando justamente aí os tecidos que formam o coração, que são o endocárdio, camada mais interna, o miocárdio, camada mediana, e o pericárdio, que é formado aí por seus epicárdios. Então eu tenho o endocárdio,
o miocárdio e o pericárdio. Nessa imagem aqui histológica, a gente colocou aí o nome epicárdio porque é o epicárdio que vai formar o pericárdio. E olha que imagem maravilhosa. Como você pode perceber, lá no miocárdio vai ter essa coloração aí justamente porque vai ter muita mioglobulina, né? Que é a proteína responsável por dar a coloração e o transporte de oxigênio dentro dessas estruturas. Só que essa coloração não vai ser por causa disso não, beleza? Vai ser por causa de outros fatores histológicos. Mas o miocárdio é aquela camada mais robusta. O que é que o teu professor na universidade pode perguntar para você em uma prova? De repente, quais são os tecidos e características que formam cada uma dessas camadas? Então, saca só aqui, em termos de histologia do coração, a nível de endocárdio. O endocárdio é aquela camada mais interna do coração, que você vê aqui essa parede aqui interna, e ela vai ter o que nós chamamos de endotélio, que é formado por tecido pavimentoso simples. Jogar para você assim, tecido pavimentoso simples, você não vai entender, porque tem que também saber um pouco de histologia geral. Tecido pavimentoso, eu estou falando de tecido epitelial. Pavimentoso porque a célula é em formato de pavimento e simples porque é só uma camada. Quando é mais de uma camada, lembra que é estratificado. Então, o endotélio, que é um tecido pavimentoso simples, isso aí já é pergunta de um monte de prova de faculdade. Também nós temos aqui camadas que se tocam com a parte mais externa do endocárdio e camadas que mais se tocam com camadas mais externas do endocárdio. Então, aqui eu tenho as camadas subendoteliais, que é formada sempre por tecido conjuntivo. Lembra, quem sempre está perto do tecido epitelial, tecido conjuntivo que vai estar nutrindo o tecido epitelial, que uma vez que ele é avascular, tem que receber nutrição de tecido conjuntivo. Aqui no caso é o tecido conjuntivo frouxo, formado por diversas células. E aqui eu tenho o tecido frouxo fibroelástico, que vai conferir ao coração um aspecto de elasticidade, elastina, que proporciona também que o coração se contraia. Se o coração fosse um negócio duro, ele não iria ter a capacidade de se contrair. E eu tenho a camada subendocárdica, que vai estar justamente conectada mais com o endocárdio. Então é formado por tecido frouxo também, vasos sanguíneos e diversas células especiais. Aqui eu vou citar, por exemplo, as células da fibra de Purkinje, que também vão estar participando aí dentro dessa camada que eu chamo de subendocárdicas. Cara, quer um conselho? Tira o print disso daqui para você depois anotar. É fundamental. Lembra que aqui é uma aula rápida para você poder entender só essa parte. O miocárdio, que de fato é onde acontece a contração muscular do coração, sístole, relaxamento, diástole. Células estriadas cardíacas, condição de célula estriada cardíaca, eu já coloquei no começo da aula quais são suas características. Literalmente vai formar o aspecto esquelético cardíaco. Note que é uma camada bem robusta mesmo. Olha só que maravilha. Bicho, eu amo histologia, na moral. Eu amo histologia. E se você ama histologia, já vai cutucando aqui o dedo no like, parceiro. E tem também aqui o sistema de condução elétrico, que é aquele aspecto que eu falei, elétrico do coração, também vai estar acontecendo aqui nesse nível, porque afinal a contração muscular vai precisar desse potencial de ação. Então é bem óbvio que o sistema de condução elétrico esteja também dentro do miocárdio. E por fim, o epicárdio, que vai ser a camada mais externa. Eu vou ter o pericárdio seroso e o pericárdio... Porque assim, o pericárdio é ele que vai estar em contato tanto com... Olha só, o pericárdio ele fica tanto em contato com o pulmão, como em contato com o miocárdio. Então, ele vai ter o que nós chamamos... Tem nomezinhos específicos para isso. É o pericárdio seroso e tem o outro pericárdio, velho. Ave Maria, que eu esqueci o nome, mas eu lembro já o nome. Então, aqui eu tenho no nosso epicárdio a lâmina visceral do pericárdio seroso. Eu também tenho aqui no nosso epicárdio. Porque, ó, se você ver aqui, tem o nome pericárdio. É porque o pericárdio, pessoal, é como se fosse basicamente a união dos dois epicárdios. O epicárdio que fica mais em contato com o pulmão e o epicárdio que fica mais em contato com o miocárdio. Aí tem aqui
Aqui era camada, ficou camarada. Camarada, camada. Vala, meu Deus do céu. Não me dê dislike por causa disso, tá bom? Camada subepicárdica, que é formado por tecido frouxo, conjuntivo frouxo, vasos nervosos e gorduras. Lembrando que essa gordura aí, tecido adiposo unilocular. Como foi que eu consegui lembrar disso, velho? Então, caso pergunte pra você, que tecido adiposo tem no coração? Tecido adiposo unilocular, beleza? E tem o mesotélio, que é formado por tecido epitelial. Muito bem, a moto tá aí passando aqui de pau, porque aqui o apartamento, enquanto não comprar o ar-condicionado, vai ter esse daqui. Mas enfim, o mesotélio, que é formado por epitélio pavimentoso simples. Note que eu já falei anteriormente acerca de epitélio pavimentoso simples, que também vai ter aqui no seu mesotélio. Então, o epicárdio vai ser essa camada mais externa do coração. Uma camada mais conectada com... seroso é o pericárdio mais conectado com o miocárdio e o fibroso conectado com o pulmão. Ei, bicho, massa, viu? Massa mesmo. E, gente, literalmente, coração é isso, velho. Essas informações que eu coloquei aqui pra vocês são informações que podem ajudar vocês pra caramba. O principal objetivo dessa aula é justamente dar alguns esclarecimentos. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, eu cansei. Olha, dar aula cansa. Velho, dar aula cansa demais. Se você gostou, deixa teu like, beleza? Compartilha essa aula aí despojada para seus amigos. E se você quiser de mais aprofundamentos personalizados, você mantém contato comigo aqui pelo grupo do WhatsApp. Porque é impossível, numa aula de 20 minutos, falar tudo. Porque o estudante ele não assiste uma aula de 20 minutos. Ele só vai no ponto que ele quer saber específico, depois ele abandona a videoaula. Caso eu não tenha dito a dúvida que você tinha com relação a esse assunto, mantenha contato comigo que eu faço questão de dar para você esse esclarecimento. Gente, se você gostou, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!